O papel amarelado tremeu entre meus dedos quando o reconheci. Ali, escondido entre as páginas da velha Bíblia do meu pai, estava a prova de que meu irmão havia mentido para o mundo inteiro. Suas palavras ecoavam na minha mente. É, Sofia. Papai sabia o que fazia. Você já foi muito mimada. Como ele teve coragem de olhar nos meus olhos e mentir assim, sabendo que eu havia sacrificado 5 anos da minha vida cuidando do nosso pai? Meu nome é Sofia. Tenho 35 anos, sou veterinária e até 5 meses atrás eu era apenas a filha que cuida do pai doente. Durante 5 anos, minha vida se resumiu a consultas médicas, remédios na hora certa, noites em claro e crises de Alzheimer que partiam meu coração todos os dias. Meu pai, Antônio, havia sido meu maior exemplo de força e trabalho. Ele construiu a Fazenda Santa Clara do zero, começando com apenas 10 hectares e transformando-a num império de 500 hectares de terras férteis. Quando o diagnóstico de Alzheimer chegou, eu tinha acabado de abrir minha clínica veterinária na cidade. Tinha planos, sonhos, um namorado que falava em casamento. Mas não hesitei nem por um segundo. Fechei a clínica, terminei o relacionamento e me mudei de volta para a fazenda. Papai precisava de mim. Sofia, você não precisa fazer isso, dizia meu irmão Ricardo sempre que o assunto surgia. Vamos contratar uma enfermeira, colocar ele numa clínica especializada. Você tem sua vida. Mas eu sabia que não era sobre necessidade. Era sobre amor. Era sobre estar presente nos últimos momentos lúcidos do homem que me ensinou tudo sobre compaixão, sobre cuidar dos animais, sobre nunca desistir. Ricardo, 5 anos mais velho que eu, sempre foi o filho esperto. Formado em administração, casado com Patrícia, uma mulher que media as pessoas pelo tamanho da conta bancária, morava na capital e visitava a fazenda apenas nas datas comemorativas. Quando papai adoeceu, as visitas ficaram ainda mais raras. É muito difícil ver ele assim. Justificava-se Ricardo quando eu reclamava da ausência dele. Prefiro lembrar do pai como ele era antes. Que comodismo conveniente, não é mesmo? Os 5 anos que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Acordava às 5 da manhã para dar os remédios do papai, preparar o café especial que ele ainda conseguia tomar sozinho nos dias bons. Depois corria atrás dos animais da fazenda, porque a vida não para quando alguém fica doente. Às 9 horas, era a hora do primeiro banho do dia. Meio-dia, almoço e mais remédios. Tarde, tentava algumas caminhadas pelo quintal, quando ele reconhecia onde estava. As noites eram as piores. O Alzheimer roubava o sono do papai, e, consequentemente, o meu também. Ele acordava confuso, às vezes agressivo, chamando pela minha mãe que havia morrido 15 anos atrás. Outras vezes, ele me olhava com aqueles olhos perdidos e perguntava: "Quem é você? O que está fazendo na minha casa?" Meu coração se despedaçava todas as vezes, mas eu respirava fundo e respondia com a mesma paciência: "Sou eu, papai, a Sofia, sua filha. Estou aqui para cuidar do senhor." Nos momentos de lucidez, que foram ficando cada vez mais raros, ele segurava minha mão e dizia: "Minha filha, você é meu anjo. Não sei o que seria de mim sem você. Promete que vai cuidar da nossa fazenda quando eu não estiver mais aqui?" "Prometo, papai. Sempre." Enquanto eu vivia essa rotina exaustiva, Ricardo aparecia de 3 em 3 meses, sempre com Patrícia a tiracolo. Ficavam no máximo 2 horas, tempo suficiente para ela reclamar do cheiro de remédio e para ele dar conselhos sobre como eu deveria organizar melhor os cuidados com o pai. "Sofia, você está se matando", dizia ele, mas eu percebia que sua preocupação não era genuína. Era mais um incômodo, como se meu sacrifício fosse um peso na consciência dele. "Estou fazendo o que precisa ser feito", respondia eu, sempre. "Mas você tem que pensar no seu futuro também. Quando isso acabar, o que você vai fazer? Não pode ficar dependendo da fazenda para sempre." "Dependendo da fazenda?" Como se eu fosse uma parasita vivendo às custas do patrimônio familiar. Como se os 5 anos de dedicação integral não valessem nada. Patrícia, então, era ainda pior.
Sempre com suas unhas perfeitas e roupas de marca, ela circulava pela casa como se estivesse visitando um museu de horrores. Ai, Sofia, como você aguenta esse cheiro? E essa bagunça de remédios em cima da mesa? Se fosse eu, já teria internado ele há muito tempo. Bom que não é você, então, eu respondia, tentando manter a educação. Não precisa ser grosseira. Só estou dizendo que existe vida além dessa fazenda. Você já tem 35 anos, moça. Quando vai pensar em casar, ter filhos? Como se eu não tivesse pensado nisso todos os dias. Como se a escolha de abrir mão da minha vida pessoal tivesse sido fácil. Como se eu não tivesse chorado muitas noites, sentindo-me sozinha e esquecida pelo mundo. Mas eu tinha uma missão. E toda vez que papai me reconhecia e sorria dizendo: "Obrigado, minha filha", eu sabia que estava no lugar certo. Os funcionários da fazenda também notavam a diferença. Seu João, o capataz que trabalhava conosco há 20 anos, sempre me dizia: "Dona Sofia, o patrão tem sorte de ter uma filha como a senhora. Nem todo mundo faria o que a senhora está fazendo. Ele faria por mim, seu João. É o mínimo que posso fazer." É, mas não é todo mundo que pensa assim, não. O Ricardo, por exemplo. Ele parava a frase, mas eu entendia o que ele queria dizer. A fazenda continuava funcionando porque eu estava ali. Eu que resolvia os problemas com os animais. Eu que assinava os documentos. Eu que tomava as decisões do dia a dia. Ricardo aparecia esporadicamente para verificar as finanças, como ele dizia. Mas, no fundo, era só para ter certeza de que tudo estava correndo bem sem ele precisar se preocupar. Durante esses 5 anos, papai teve várias crises sérias. Uma pneumonia que quase o levou, 2 quedas que resultaram em fraturas, episódios de agressividade que me obrigaram a aprender técnicas de contenção. Em todas essas ocasiões, eu estava sozinha. Ricardo sempre tinha uma desculpa. "Sofia, não posso viajar agora, estou fechando um negócio importante. Patrícia está doente, não posso deixar ela sozinha. O trânsito está impossível, não vou conseguir chegar a tempo." Mas eu seguia firme. Aprendi a dar injeções, a medir pressão, a reconhecer os sinais de quando uma crise estava chegando. Transformei-me em enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga e filha, tudo ao mesmo tempo. No último ano, papai estava muito debilitado. Passava a maior parte do tempo na cama, precisava de ajuda para tudo. Foi quando contratei a Dona Maria, uma cuidadora experiente, para me ajudar durante o dia. Mesmo assim, as noites continuaram sendo minhas. "O senhor seu pai está indo, Dona Sofia", me disse Dona Maria numa tarde de março. "É questão de semanas, talvez dias." Eu sabia. Via nos olhos dele que já não me reconheciam mais. Via na respiração cada vez mais fraca, nas mãos que não conseguiam mais segurar uma xícara. Liguei para Ricardo. "Ricardo, você precisa vir. Papai está muito mal." "Mal como? Ele já esteve mal outras vezes." "Dessa vez é diferente. Ele está partindo." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Está bem, vou tentar ir no fim de semana." "Ricardo, é agora. Não no fim de semana." "Sofia, não posso largar tudo aqui. Tenho responsabilidades." Desliguei o telefone com raiva. Responsabilidades? E eu não tinha responsabilidades? Eu que havia pausado minha vida inteira pelos últimos 5 anos? Papai morreu numa terça-feira de manhã, às 7h15. Eu estava segurando sua mão. Dona Maria estava ao meu lado. Ricardo chegou 2 horas depois, quando já não adiantava mais nada. "Por que você não me ligou antes?" Ele me perguntou com os olhos vermelhos. Eu liguei. Várias vezes. Nas últimas semanas. "Você deveria ter insistido mais." Deveria ter insistido mais? Eu que deveria ter insistido mais? Fiquei em silêncio porque não confiava no que poderia sair da minha boca naquele momento. O velório foi concorrido. Papai era respeitado na região, havia ajudado muita gente ao longo da vida. Os funcionários da fazenda estavam todos lá, chorando genuinamente. Os vizinhos, os fornecedores, até o prefeito da cidade apareceu para dar os pêsames. Durante o velório, ouvi várias pessoas elogiando minha dedicação.
Sofia, você foi um anjo na vida do seu pai. Que filha exemplar! Poucos fariam o que você fez. Seu pai tinha orgulho de você, sempre falava de como você cuidava bem dele. Ricardo e Patrícia recebiam os pêsames com dignidade. Mas eu percebia que algumas pessoas os olhavam de forma diferente. Todos sabiam quem havia estado presente e quem havia se ausentado durante a doença. Após o enterro, Ricardo me procurou. Sofia, precisamos conversar sobre a fazenda. Agora não, Ricardo. Mal enterramos o papai. Eu sei, mas temos que resolver as questões práticas. Amanhã vou ao cartório com o testamento. Testamento? Que testamento? O testamento do papai. Ele deixou tudo organizado. Foi a primeira vez que ouvi falar de um testamento. Em 5 anos cuidando do papai, inclusive ajudando-o com documentos importantes, ele nunca havia mencionado nada sobre isso. Posso ver? Claro! Depois que for registrado no cartório, você recebe uma cópia. Algo me incomodou nessa conversa, mas eu estava tão cansada emocionalmente que não consegui processar direito. 2 dias depois, Ricardo me ligou. Sofia, está tudo resolvido no cartório. Podemos nos encontrar para conversar sobre a divisão? Fomos até a casa da fazenda. Minha casa, onde eu havia morado por 5 anos cuidando do papai. Ricardo chegou com Patrícia e uma pasta cheia de documentos. Então, Sofia, vou direto ao ponto. Segundo o testamento do papai, 70% da fazenda fica para mim e 30% para você. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim 70% para você? É o que está aqui no testamento. Olha só. Ele me mostrou um documento que parecia oficial, com firma reconhecida e tudo. Li 1, 2, 3 vezes. Realmente estava escrito que Ricardo herdaria a maior parte da fazenda. Isso não faz sentido, Ricardo. Eu cuidei do papai por 5 anos. Você mal aparecia aqui. Sofia, eu entendo sua frustração, mas não fui eu quem decidiu isso. Foi o papai. O papai nunca me disse nada sobre um testamento. Ele não tinha a obrigação de te contar tudo. O importante é que está tudo legal, registrado em cartório. Patrícia, que até então havia ficado em silêncio, resolveu dar sua opinião. Sofia, 30% de 3.500.000 reais não é pouco dinheiro não. São mais de 1 milhão de reais. Dá para você recomeçar sua vida. Recomeçar minha vida? Como se os últimos 5 anos tivessem sido um erro, um desvio de rota que precisava ser corrigido. Eu não entendo, insisti. O papai sempre disse que a fazenda seria minha responsabilidade. Uma coisa é responsabilidade, outra é propriedade, disse Ricardo. Você sempre foi boa para cuidar das coisas, por isso papai confiava em você. Mas eu sou o filho mais velho, sempre tive mais cabeça para negócios. Mais cabeça para negócios? O homem que aparecia na fazenda 4 vezes por ano tinha mais cabeça para negócios do que eu, que havia mantido tudo funcionando sozinha? E agora, como fica? Bom, tecnicamente a fazenda é mais minha do que sua. Mas sou justo. Você pode continuar morando aqui se quiser. Pode continuar cuidando dos animais. Só que agora vai receber um salário. Um salário. Para cuidar da fazenda que eu havia ajudado a manter durante 5 anos. Para morar na casa onde eu havia sacrificado minha juventude cuidando do meu pai. Que tipo de salário? 3.000 reais por mês. É um salário bom para uma veterinária no interior. 3.000 reais. Enquanto ele ficaria com os lucros de uma propriedade que rendia mais de 50.000 reais por mês. E se eu não quiser aceitar? Ricardo e Patrícia trocaram um olhar. Então você pega sua parte em dinheiro e vai tocar sua vida em outro lugar. É uma decisão sua. Estava claro que eles queriam que eu fosse embora. Queriam ficar com a fazenda inteira, sem ter que dividir nada comigo. Preciso pensar. Claro, mas não demora muito porque tenho planos para modernizar algumas coisas aqui. Modernizar. Como se a fazenda não estivesse funcionando perfeitamente bem do jeito que estava. Eles foram embora e eu fiquei sozinha naquela casa, tentando entender o que havia acontecido. Como o papai poderia ter tomado uma decisão dessas?
Como ele poderia ter ignorado completamente minha dedicação? Passei a noite inteira acordada, relembrando cada conversa que tive com ele durante os anos de doença, tentando encontrar alguma pista, algum sinal de que ele estava planejando isso. Não fazia sentido. Simplesmente não fazia sentido. Na manhã seguinte, resolvi organizar as coisas do quarto do papai. Era uma tarefa que eu vinha adiando, mas precisava ser feita. Enquanto separava as roupas e os pertences pessoais, encontrei a velha Bíblia que ele lia todas as manhãs. Era uma Bíblia antiga, com a capa de couro já gasta pelo tempo. Papai ganhara de presente da minha avó quando se casou com mamãe. Folheei as páginas, vendo as anotações que ele fazia nas margens, os versículos que ele sublinhava. Foi então que aconteceu. Um papel amarelado caiu da Bíblia e aterrissou no meu colo. Peguei o papel com cuidado. Era antigo, mas não tanto quanto eu esperava. A data era de 3 anos atrás. Li o cabeçalho e meu coração disparou. Testamento particular. Com as mãos tremendo, continuei lendo. Eu, Antônio Silva Santos, no pleno gozo das minhas faculdades mentais, declaro que deixo a totalidade dos meus bens, incluindo a Fazenda Santa Clara, para minha filha Sofia Santos, como reconhecimento pelos cuidados dedicados que ela tem me dado durante minha doença. Li o documento 3 vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Era um testamento completo, datado, assinado por papai e com 2 testemunhas. Seu João, o capataz, e Dona Conceição, que cuidava da casa. Havia ainda um parágrafo que me fez chorar. Deixo tudo para Sofia não apenas pelos cuidados físicos, mas porque ela provou ser a filha que ficou ao meu lado quando eu mais precisei. Ela sacrificou sua juventude e seus sonhos para cuidar de mim, e merece ser recompensada por essa dedicação. Meu pai não havia me esquecido. Pelo contrário, ele havia reconhecido meu sacrifício e havia tomado a decisão de me deixar a fazenda. Mas então por que Ricardo tinha outro testamento? Comparei os 2 documentos lado a lado. As datas eram diferentes. O que Ricardo me mostrou era mais recente, de apenas 6 meses atrás. Mas havia algo estranho nas assinaturas. A assinatura do testamento que Ricardo apresentou era diferente da que eu tinha na mão. E também era diferente da assinatura que papai fazia nos últimos anos, quando sua coordenação motora já estava comprometida pelo Alzheimer. Uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Seria possível que Ricardo tivesse falsificado o testamento? Peguei alguns documentos antigos do papai para comparar as assinaturas. Cheques, procurações, contratos. Em todos eles, a assinatura era consistente com o testamento que eu havia encontrado na Bíblia. O testamento que Ricardo apresentou tinha uma assinatura perfeita demais, firme demais para alguém que já estava com Alzheimer avançado há 6 meses. Meu irmão havia falsificado o testamento do meu pai. A raiva que senti naquele momento foi maior do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não era apenas sobre o dinheiro ou a propriedade. Era sobre desrespeito, sobre desonestidade, sobre tentar apagar 5 anos da minha vida como se não significassem nada. Mas eu precisava ter certeza. Precisava de provas concretas antes de fazer qualquer acusação. Liguei para o cartório onde Ricardo havia registrado o testamento. Bom dia. Gostaria de saber se é possível fazer uma análise grafotécnica de um documento. Sim, senhora. Para isso, a senhora precisa procurar um perito judicial. Quer que eu indique alguns? Anotei os nomes e telefones. Minha próxima ligação foi para Seu João. Seu João, o senhor se lembra de ter assinado como testemunha de um testamento do meu pai? Lembro sim, dona Sofia. Foi há uns 3 anos, mais ou menos. Ele me chamou na casa, junto com a dona Conceição. Disse que queria deixar tudo organizado. O senhor lembra o que estava escrito? Lembro que ele falou que estava deixando tudo para a senhora, por causa de todo o cuidado que a senhora teve com ele. Ele fez outro testamento depois disso, seu João? Não, dona Sofia. Só aquele mesmo. Por que a senhora está perguntando? Depois eu explico. Obrigada, seu João. Dona Conceição confirmou a mesma história.
Apenas um testamento, há 3 anos, deixando tudo para mim. Era oficial. Meu irmão havia forjado um documento para me roubar. Passei o resto do dia pesquisando sobre falsificação de documentos e análise grafotécnica. Descobri que era crime, que podia dar de 2 a 6 anos de prisão. Descobri também que eu tinha direito a pedir a anulação do testamento falso e o reconhecimento do verdadeiro. Na segunda-feira pela manhã, procurei o primeiro perito da lista. Era um homem sério, de uns 60 anos, que me recebeu no seu escritório cheio de documentos e equipamentos. Dona Sofia, vou ser direto com a senhora. Para fazer uma análise conclusiva, eu preciso de pelo menos 3 amostras da assinatura verdadeira e o documento questionado. Levei tudo. O testamento original, vários documentos assinados pelo papai ao longo dos anos e uma cópia do testamento que Ricardo havia apresentado. Quanto tempo demora? 1 semana no máximo. Mas pela diferença que estou vendo aqui, posso adiantar que são assinaturas diferentes. Tem certeza? Tenho 40 anos de experiência, Dona Sofia. Essas assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa. 1 semana depois, eu tinha o laudo em mãos. Conclusão: falsificação evidente. Era hora de confrontar meu irmão. Marquei um encontro com ele na fazenda. Disse que queria conversar sobre os próximos passos. Ricardo chegou sozinho, desta vez. Patrícia havia ficado na capital. E então, Sofia, já decidiu o que vai fazer? Decidi sim, Ricardo. Mas antes, quero te mostrar uma coisa. Coloquei o testamento original sobre a mesa. O que é isso? É o testamento verdadeiro do papai. O que ele realmente escreveu. Vi o rosto do Ricardo ficar pálido instantaneamente. Não sei do que você está falando. Não? Então deixa eu te explicar. Esse testamento estava escondido na Bíblia do papai. Foi escrito há 3 anos com 2 testemunhas, seu João e Dona Conceição. E sabe o que mais? Eu mandei fazer uma análise grafotécnica. Mostrei o laudo pericial. Segundo o perito, a assinatura do testamento que você apresentou é falsa. Você falsificou a assinatura do nosso pai, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava fixamente para os documentos, sem conseguir falar nada. Eu posso explicar. Ele disse finalmente com a voz trêmula. Pode explicar? Pode explicar como você falsificou a assinatura do seu próprio pai para me roubar? Não foi assim, Sofia. Eu achei que era justo. Justo? Falsificar documento é justo? Você não entende. Eu sou o filho mais velho. Sempre fui eu quem cuidou dos negócios da família. Você só cuidou do papai porque não tinha mais nada para fazer mesmo. A frieza da resposta me chocou. Por que não tinha mais nada para fazer? Ricardo, eu abandonei minha carreira, minha vida pessoal, meus sonhos para cuidar do papai enquanto você vivia sua vidinha confortável na capital. Mas isso foi sua escolha. Ninguém te obrigou. E isso te dá o direito de falsificar documentos? Ricardo passou as mãos pelo cabelo, visivelmente desesperado. O que você quer, Sofia? Dinheiro? Posso te dar mais que os 30%, 50%. Que tal? O que eu quero é justiça. E você sabe muito bem o que falsificação de documento dá, não sabe? Sofia, por favor, somos irmãos. Podemos resolver isso em família. Resolve em família? Depois de você tentar me roubar? Depois de você desrespeitar a memória do nosso pai? Levantei da cadeira. Amanhã vou ao Ministério Público fazer a denúncia. E vou entrar com uma ação para anular o seu testamento falso e reconhecer o verdadeiro. Sofia, espera. Mas eu já estava saindo. Já havia decidido que não ia deixar passar em branco. Na manhã seguinte, fui direto ao Ministério Público. O promotor que me atendeu ficou chocado com a história. Senhora Sofia, isso é um caso clássico de falsificação de documento público. Vou abrir inquérito imediatamente. E quanto tempo demora? Depende, mas com as provas que a senhora tem, deve ser rápido. Seu irmão vai ser chamado para depor. Também procurei um advogado para a questão civil. Era uma mulher competente, especializada em direito sucessório. Doutora Sofia, com essas provas, sua vitória é certa. Vamos pedir a anulação imediata do testamento falso e o reconhecimento do verdadeiro.
E ele pode responder criminalmente? Pode e vai. Falsificação de documento público é crime contra a fé pública. Pode dar de 2 a 6 anos de reclusão. A partir daquele dia, minha vida virou de cabeça para baixo. A notícia se espalhou pela cidade. Afinal, não é todo dia que se descobre um caso de falsificação de testamento envolvendo uma das famílias mais conhecidas da região. Ricardo me ligou várias vezes, tentando me convencer a desistir. Sofia, você vai destruir nossa família por causa de dinheiro? Eu não vou destruir nossa família, Ricardo. Você já fez isso quando decidiu falsificar a assinatura do papai. Por favor, vamos conversar. Posso te dar 80% da fazenda. 90%. Não é sobre porcentagem, Ricardo. É sobre honestidade. É sobre reconhecer que o que você fez foi crime. Sofia, eu tenho filho pequeno. Se eu for preso, o que vai ser da minha família? Deveria ter pensado nisso antes de cometer o crime. As semanas que se seguiram foram tensas. Toda a cidade ficou sabendo do caso. Alguns me apoiavam, dizendo que eu estava certa em buscar justiça. Outros achavam que eu estava sendo vingativa, que questões de família deveriam ser resolvidas em casa. Patrícia chegou a me procurar uma vez, tentando me convencer a desistir. Sofia, você não tem ideia do que está fazendo. Ricardo pode perder o emprego por causa disso. Meu filho vai crescer com o pai preso. Patrícia, seu marido cometeu um crime, falsificou a assinatura do meu pai. Isso não se resolve com conversa. Mas vocês são irmãos. Família não faz isso com família. Exato. Família não falsifica documento para roubar da própria irmã. O processo correu mais rápido do que eu esperava. Em 2 meses, tivemos a primeira audiência no fórum. Ricardo compareceu com seu advogado, visivelmente nervoso. O juiz analisou todas as provas: o testamento original, o laudo grafotécnico, os depoimentos das testemunhas. Não havia dúvidas sobre a falsificação. Fica anulado o testamento apresentado pelo requerido, reconhecendo-se como válido o testamento original, pelo qual a totalidade dos bens fica para a autora, Sofia Santos. Ricardo baixou a cabeça. Estava oficialmente derrotado, mas o processo criminal ainda estava correndo. E isso era só o começo da minha vingança. Porque depois de 5 anos cuidando do meu pai, depois de sacrificar minha vida inteira por amor, depois de descobrir que meu próprio irmão tentou me roubar, eu descobri que às vezes a justiça precisa ser servida na medida exata da traição que sofremos. E meu irmão ainda não fazia ideia do que estava por vir. 3 meses depois da primeira audiência, eu estava oficialmente dona da fazenda Santa Clara. Mas a história estava longe de acabar. Na verdade, era apenas o começo da queda de Ricardo. O processo criminal estava andando, e as coisas não estavam nada bem para meu irmão. O promotor havia encontrado mais evidências comprometedoras durante a investigação. Aparentemente, Ricardo havia tentado subornar o escrivão do cartório para acelerar o registro do testamento falso. Dona Sofia, seu irmão está em uma situação muito complicada, me explicou o promotor durante uma das audiências. Além da falsificação de documento, agora temos também tentativa de corrupção ativa. A pena pode chegar a 8 anos. 8 anos. Era mais do que eu esperava, mas honestamente, não sentia pena nenhuma dele. Enquanto isso, a vida na fazenda continuava. Mas agora tudo era diferente. Eu era oficialmente a proprietária, e isso mudava tudo. Os funcionários me tratavam com mais respeito. Os fornecedores vinham falar diretamente comigo. Os vizinhos me procuravam para parcerias. Seu João, o capataz, estava especialmente feliz com a situação. Dona Sofia, sempre soubemos que a senhora era a verdadeira dona deste lugar. O patrão Antônio ficaria orgulhoso de ver a senhora no comando. Obrigada, seu João. Vamos continuar trabalhando como sempre trabalhamos. Claro, Dona Sofia. E pode ter certeza de que todos aqui estão do lado da senhora. O que o Ricardo fez foi uma vergonha. A notícia da falsificação se espalhou por toda a região. Ricardo, que sempre se apresentava como o filho bem-sucedido da família, agora era conhecido como o homem que falsificou o testamento do próprio pai.
É uma vergonha, comentava Dona Marta, da padaria da cidade. Falsificar a assinatura do pai que morreu? Que tipo de filho faz uma coisa dessas? E ainda tentou roubar a coitada da Sofia, que se sacrificou tanto para cuidar do velho. Completava seu marido. Não tem perdão para uma coisa dessas. Era assim em todos os lugares que eu ia. As pessoas me cumprimentavam com carinho e falavam mal do Ricardo. Eu tentava não alimentar os comentários, mas confesso que havia uma satisfação em ver que toda a cidade reconhecia quem era o verdadeiro vilão da história. Patrícia, por sua vez, estava desesperada. Me ligava quase todos os dias, implorando para que eu retirasse a denúncia criminal. Sofia, pelo amor de Deus, tenha piedade da nossa situação. O Ricardo já perdeu a fazenda, não é suficiente? Patrícia, seu marido cometeu um crime, e não foi um erro, foi uma decisão calculada para me prejudicar. Mas ele é pai de família, meu filho vai crescer sem o pai por causa da sua vingança. Não é vingança, é justiça. E seu filho vai crescer sabendo que ações têm consequências. Você está sendo cruel, Sofia. O Ricardo errou, mas não merece ir preso. Ele falsificou a assinatura do nosso pai morto para me roubar. Se isso não merece prisão, o que merece? As ligações de Patrícia se tornaram tão frequentes que eu acabei bloqueando o número dela. Não tinha paciência para ouvir mais lágrimas de crocodilo. Mas o que realmente me surpreendeu foi descobrir que Ricardo havia escondido outros segredos. Durante a investigação criminal, o Ministério Público descobriu que ele havia desviado dinheiro da conta bancária do papai durante os últimos 2 anos da doença. Dona Sofia, encontramos movimentações suspeitas na conta do seu pai, me informou o promotor. Transferências mensais de R$ 5.000 para a conta do Ricardo, sem autorização documentada. R$ 5.000 por mês, durante 24 meses. R$ 120.000 que Ricardo havia emprestado de papai sem perguntar para ninguém. Como ele conseguiu fazer isso? Ele tinha procuração para movimentar a conta, mas apenas para emergências médicas. Usar o dinheiro para fins pessoais configura a apropriação indébita. Mais um crime. A cada dia que passava, eu descobria que Ricardo era pior do que eu imaginava. Quando essa nova acusação foi incluída no processo, Ricardo finalmente me procurou pessoalmente. Apareceu na fazenda numa tarde de quinta-feira, sozinho e visivelmente abatido. Sofia, precisamos conversar. Sobre o que, Ricardo? Sobre os R$ 120.000 que você roubou do papai? Ou sobre a falsificação do testamento? Ele se sentou pesadamente na varanda da casa. Eu estava com problemas financeiros, Sofia. A empresa não estava indo bem. Eu tinha dívidas. E isso te dava o direito de roubar dinheiro do papai doente? Eu ia devolver tudo, juro. Era só um empréstimo temporário. Um empréstimo temporário de 2 anos? E sem autorização? Ricardo começou a chorar. Era a primeira vez que eu o via assim desde a infância. Sofia, eu sei que errei. Sei que fiz tudo errado. Mas não aguento mais essa situação. Estou perdendo tudo. A empresa faliu, Patrícia está falando em divórcio, meu filho me pergunta por que o papai é bandido. Por um momento senti uma pontada de pena. Mas lembrei de todos os anos que passei cuidando do papai sozinha, de todas as noites em claro, de todos os planos que abandonei por amor. Você criou essa situação, Ricardo. Cada escolha que fez te trouxe até aqui. Eu sei. Mas somos irmãos, Sofia. Somos família. Você não pode ter um pouco de compaixão? Família? Onde estava essa família quando eu precisei? Onde estava essa união quando você decidiu me roubar? Eu te imploro, Sofia. Retire a denúncia. Eu te pago os R$ 120.000. Vendo meu apartamento se for preciso. Não é sobre dinheiro, Ricardo. Nunca foi. Então sobre o quê? Sobre reconhecimento. Sobre admitir que você foi um filho ausente e um irmão desonesto. Sobre assumir as consequências dos seus atos. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos. O que você quer que eu faça? Qual é o preço para você me perdoar? Quero que você assuma publicamente o que fez. Quero que você peça desculpas para toda a cidade, para os funcionários da fazenda,
para a memória do papai. Sofia. E quero que você aceite a punição legal pelos crimes que cometeu, sem recursos, sem manobras jurídicas. Assuma a responsabilidade como um homem. Você está pedindo para eu me entregar? Estou pedindo para você fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Ricardo foi embora sem dar uma resposta. Mas eu sabia que ele estava acuado. As evidências eram irrefutáveis, e agora tinha mais uma acusação para responder. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado do Ricardo. Dona Sofia, meu cliente gostaria de fazer um acordo. Que tipo de acordo? Ele está disposto a confessar os crimes e aceitar a pena, em troca de um regime semiaberto. E o que eu ganho com isso? A garantia de que ele vai ser punido, sem o risco de recursos e delongas processuais. Pensei por alguns dias. Por um lado, queria ver Ricardo sendo julgado publicamente. Queria que toda a cidade soubesse todos os detalhes dos crimes dele. Por outro lado, um acordo garantiria que ele seria condenado com certeza. Decidi aceitar o acordo, mas com uma condição. Ele precisa fazer uma confissão pública antes da audiência, no jornal local, na rádio da cidade. Quero que ele assuma publicamente o que fez. O advogado hesitou. Vou falar com meu cliente. Ricardo aceitou. Não tinha escolha. A entrevista foi ao ar na rádio da cidade numa manhã de segunda-feira. Eu escutei junto com centenas de outras pessoas da região. Meu nome é Ricardo Santos, e estou aqui para pedir desculpas publicamente para minha irmã Sofia e para toda a comunidade pelos crimes que cometi. Começou ele, com a voz embargada. Durante a doença do meu pai, enquanto minha irmã se dedicava integralmente aos cuidados dele, eu me ausentei. Não apenas me ausentei, como também cometi atos criminosos que mancharam a memória da minha família. Ele confessou tudo: a falsificação do testamento, o desvio de dinheiro, a tentativa de corrupção. Pediu desculpas para mim, para os funcionários da fazenda, para a cidade. Minha irmã Sofia merecia todo o reconhecimento e todo o patrimônio que meu pai deixou. Ela provou ser a filha dedicada que eu nunca fui. Peço perdão a ela e aceito as consequências legais dos meus atos. Quando a entrevista acabou, meu telefone não parou de tocar. Vizinhos, amigos, conhecidos, todos ligando para me apoiar e para comentar sobre a confissão do Ricardo. Sofia, que coragem você teve de ir até o fim, disse Dona Helena, nossa vizinha mais próxima. Muita gente teria deixado passar. Não podia deixar passar, Dona Helena. Não depois de tudo o que aconteceu. Seu pai ficaria orgulhoso de você. E tenho certeza de que está em paz agora, sabendo que a justiça foi feita. A audiência para homologar o acordo aconteceu 1 semana depois. O fórum estava cheio. Parecia que metade da cidade tinha ido assistir. Ricardo compareceu de terno, acompanhado do advogado e de Patrícia, que chorava discretamente. Quando o juiz perguntou se ele confirmava a confissão e aceitava a pena, ele respondeu com a voz firme: Sim, Vossa Excelência. Cometi os crimes de falsificação de documento público e apropriação indébita. Aceito a pena de 3 anos em regime semiaberto. O réu tem algo mais a declarar? Ricardo me olhou. Gostaria de pedir desculpas mais uma vez à minha irmã Sofia. Ela não merecia passar por isso. O juiz bateu o martelo. Está homologado o acordo. O réu cumprirá a pena conforme estabelecido. Saí do fórum com uma sensação de alívio que não sentia há meses. Finalmente, a justiça havia sido feita. Nos meses que se seguiram, Ricardo começou a cumprir a pena. Trabalhava durante o dia numa empresa de contabilidade e dormia no presídio. Patrícia de fato pediu o divórcio e se mudou para outro estado com o filho. Eu, por minha vez, assumi completamente a administração da fazenda. Contratei um gerente para me ajudar com as questões administrativas e me dediquei ao que sempre amei: cuidar dos animais. A fazenda prosperou sob minha gestão. Implementei novas técnicas de manejo, diversifiquei a produção, aumentei a renda de todos os funcionários. Em 1 ano, o faturamento havia crescido 40%. Dona Sofia, a senhora tem um dom para isso.
me disse seu João. A fazenda nunca esteve tão bem. É porque agora posso tomar as decisões certas, seu João. Sem interferência de ninguém. O patrão Antônio estaria muito orgulhoso. Voltei também a exercer a veterinária. Montei uma pequena clínica na própria fazenda e passei a atender os animais da região. Era gratificante voltar a fazer o que sempre gostei. Um dia, quase 2 anos depois de toda a confusão, recebi uma carta na prisão. Era de Ricardo. Sofia, sei que não tenho o direito de pedir seu perdão depois de tudo que fiz, mas queria que você soubesse que aprendi muito durante esse tempo. Entendi que minha ganância e meu egoísmo destruíram nossa família e mancharam a memória do papai. Você fez a coisa certa ao me denunciar. Eu precisava aprender que ações têm consequências. Espero que um dia você possa me perdoar, não por mim, mas para que você possa viver em paz. A fazenda está em ótimas mãos. Sempre esteve. Desculpe ter demorado tanto para reconhecer isso. Seu irmão, Ricardo. Li a carta 2 vezes. Havia sinceridade ali, coisa que eu não via no Ricardo há anos. Mas ainda não estava pronta para perdoar. Talvez um dia, mas não ainda. Guardei a carta numa gaveta e voltei ao trabalho. Tinha uma fazenda para cuidar, animais para tratar, funcionários para gerenciar. Tinha uma vida para viver. Algumas semanas depois, estava na varanda da casa tomando um café no final do dia quando seu João se aproximou. Dona Sofia, posso falar uma coisa? Claro, seu João. A senhora sabe que eu trabalhei com seu pai por 20 anos, né? Vi ele construir tudo isso do zero. Sei. Pois então, quero que a senhora saiba que ele ficaria muito orgulhoso de ver o que a senhora fez. Não só de ter ficado com a fazenda, mas de ter lutado pela verdade. O senhor acha? Tenho certeza. Seu pai sempre dizia que a coisa mais importante era a honestidade. João, ele falava, pode faltar tudo na vida, menos o caráter. E foi isso que a senhora mostrou que tem. Caráter. Fiquei emocionada com as palavras do seu João. Era o reconhecimento que eu precisava ouvir. Obrigada, seu João. Isso significa muito para mim. E outra coisa, dona Sofia. Todos nós aqui sabemos que a senhora é a verdadeira herdeira desta terra. Não por causa dos papéis ou dos documentos, mas porque a senhora tem o amor que seu pai tinha por este lugar. Naquela noite, fui até o túmulo do papai pela primeira vez desde o enterro. Levei flores frescas e me sentei ao lado da lápide. Oi, papai, comecei, com a voz embargada. Queria te contar que está tudo resolvido. A fazenda está comigo, como você queria. O Ricardo... Bem, o Ricardo aprendeu que não se brinca com a honestidade. O vento balançou as árvores ao redor, como se fosse uma resposta. Sei que o senhor ficaria triste de saber o que ele fez, mas também sei que ficaria orgulhoso de saber que eu não deixei passar, que lutei pela verdade. Fiquei ali por mais alguns minutos, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Prometo continuar cuidando da nossa fazenda, papai, com o mesmo amor que o senhor teve. E obrigada por ter me deixado tudo. Não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. Por ter enxergado meu sacrifício. Quando voltei para casa, encontrei uma mensagem no celular. Era de uma prima distante que morava em outro estado. Sofia, soube de toda a história. Queria te parabenizar pela coragem. Você fez a coisa certa. Papai sempre dizia que você era especial. E agora sei por quê. Mensagens como essa chegavam com frequência. Parentes distantes, amigos da família, pessoas que conheciam meu pai e aprovavam minha atitude. Era reconfortante saber que a maioria das pessoas entendia que eu havia agido corretamente. Hoje, 3 anos depois de tudo, posso dizer que estou em paz. A fazenda prospera. Os funcionários estão felizes. Eu voltei a exercer minha profissão com paixão. Ricardo foi solto há 6 meses, mas mudou-se para outro estado. Soubemos que está tentando reconstruir a vida, trabalhando como contador numa empresa pequena. Não tivemos mais contato além daquela carta da prisão. Talvez um dia possamos conversar novamente, mas por enquanto a distância é necessária. As feridas ainda estão cicatrizando.
O que aprendi com toda essa experiência é que às vezes a família não é quem compartilha o sangue conosco, mas quem está presente nos momentos difíceis. Seu João, Dona Maria, todos os funcionários da fazenda. Essas pessoas foram mais família para mim do que meu próprio irmão durante os anos mais difíceis da minha vida. Aprendi também que não podemos ter medo de lutar pela justiça, mesmo quando isso significa enfrentar pessoas que amamos. Se eu tivesse deixado passar, se tivesse aceito os 30% da herança, Ricardo teria saído vitorioso de todos os crimes que cometeu. E isso seria uma injustiça não apenas comigo, mas com a memória do meu pai. Às vezes as pessoas me perguntam se não sinto remorso por ter destruído a família. Minha resposta é sempre a mesma. Eu não destruí nossa família. Eu apenas expus que ela já estava destruída pela desonestidade do Ricardo. Uma família verdadeira se constrói na base do respeito, do amor e da honestidade. Quando essas bases são quebradas, não adianta fingir que está tudo bem. Hoje, quando olho para a fazenda Santa Clara, vejo muito mais do que uma propriedade. Vejo anos de dedicação do meu pai. Vejo meus 5 anos de sacrifício cuidando dele. Vejo a justiça sendo feita. Vejo um legado de amor e trabalho que agora está nas mãos certas. E você que está me ouvindo, se algum dia passar por uma situação onde precisa escolher entre o que é cômodo e o que é certo, lembre-se da minha história. Lembre-se de que a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. E que lutar pela justiça, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Porque no final das contas, não é sobre o dinheiro ou sobre as propriedades. É sobre honrar aqueles que amamos e não deixar que a mentira e a desonestidade prevaleçam. Se você já passou por uma traição familiar, se já foi desrespeitado por quem deveria te proteger, me conte nos comentários. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. E lembre-se, você não está sozinho na luta pela verdade. A justiça às vezes demora, mas quando ela chega, chega completa. E vale cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de angústia. Porque viver em paz consigo mesmo não tem preço.